Neville Goddard sempre fala sobre a importância da gente mudar o nosso eu sou para transformar nossa realidade. Ou seja, antes de manifestar algo que a gente deseja muito, a gente primeiramente deve identificar aquilo e tornar-se aquilo antes de ver manifestado. Se eu quero, por exemplo, manifestar dinheiro, eu primeiro preciso me sentir uma pessoa rica. A partir do momento em que eu mudo a minha consciência de ser de pobre para rica, eu vou manifestar aquela realidade no aqui e agora. Isso para qualquer desejo que você queira manifestar na sua realidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos pessoais meus de momentos em que eu mudei o meu eu sou. Eu aposto que em algum momento você manifestou a realidade desejada sem perceber, transformando o seu eu sou. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me escrevem, mandam e-mails ou deixam comentários me dizendo que tem essa dificuldade de discernir como que eu vou mudar a minha consciência de ser, como eu vou mudar o meu eu sou, como eu vou me sentir mais próspero, como que eu vou sentir que tenho a casa desejada. E é por esse motivo que hoje eu resolvi compartilhar os meus relatos. Além, claro, eu vou dar algumas dicas para você fazer essa mudança também, para mudar a sua consciência de ser e assim manifestar seus desejos. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês ocorreu no dia 4 de janeiro de 2015, ou seja, já vai fazer 9 anos. Até aquele momento, eu sempre me senti mal por comer carne. Quando eu era criança e meu pai, por exemplo, minha mãe, sempre criaram muitos animais no quintal, sempre tivemos galinhas, tanto que aqui em casa nós temos galinhas também, além de cães, né? Mas eu cresci com essa convivência com os animais. E sempre que resolviam pegar algum desses animais para transformar em comida, eu não comia. Se eu soubesse que era um animal do nosso quintal, eu já não comia ali. E isso durante a minha vida toda. Só que até então eu comia, por exemplo, uma carne comprada no mercado ou feita em qualquer outro lugar, né? No trabalho tinha um refeitório, eu comia normalmente. Então eu sempre comi carne, mas sempre me sentindo mal. E era algo que eu sentia no meu coração que eu tinha que parar. Porque na minha cabeça não batia, como que eu gosto dos animais, né? Eu quero protegê-los e ao mesmo tempo eu como eles. E eu lembro que nessa época eu vim aqui para Minas Gerais, onde hoje eu moro, mas naquela época foi a passeio. E tinha eu acho que era um galo no quintal e abateram o galo para transformar em comida. Eu lembro que naquela ocasião eu não comi, eu percebi que era o mesmo galo, que eu já tinha me oposto a sacrificar a vida, porque tinha outras coisas, né? Mas enfim. E aí eu lembro de pessoas assim comentando, olha, a gente comprou no mercado, sabe? Tentando tirar ali assim enfim. E eu lembro que eu cheguei em São Paulo depois, né, dessas férias, e eu decidi pra mim, falei, não, eu não vou ser conivente a isso. A partir desse momento, eu não como mais carne. A partir deste momento, eu sou vegetariana. E isso foi no dia 4 de janeiro de 2015. Ou seja, já vai fazer 9 anos. Naquele momento, eu já corri e falei com a minha mãe, que eu morava com a minha mãe na época, né? Falei pra ela, mãe, a partir desse momento eu não como mais carne. A partir daquele momento, eu mudei a minha consciência de ser. Eu não era mais uma pessoa que comia carne. Eu, a partir daquele momento, eu me tornava ovo-lacto-vegetariana. Ou seja, eu não comeria mais carne, apesar de consumir leite, ovos e derivados. E assim foi, as pessoas começaram a me perguntar, e sempre, né, no trabalho, onde eu vou, as pessoas sempre me questionam, nossa, você não come carne? Você é vegetariana? Sim, eu sou vegetariana. Vocês percebem que foi uma virada de chave ali, naquele dia, a partir daquele momento, como era algo muito forte para mim, eu mudei a minha consciência de ser. Eu era vegetariana, eu era e sou, continuo sendo até hoje. Aí vem uma chavezinha que eu quero trazer para vocês.
Quando você se identifica, quando alguém pergunta para você, oi fulana, quem você é? Se apresente. Como que a gente geralmente faz? Olá, eu sou a fulana de tal, geralmente a gente fala da nossa profissão, né? Eu sou designer, ou eu sou administradora, enfim, a gente se apresenta, a gente fala sobre nossas características, sempre utilizando o eu sou. A partir do momento em que o meu eu sou mudou, toda a minha realidade mudou junto. Porque a partir do momento em que eu não comia mais carne, as pessoas começaram a me ver de forma diferente. Ah, Jéssica não come carne. Por exemplo, eu fui no casamento da minha prima, tinha ali um churrasco vegetariano que ela fez especialmente para mim. Então, as pessoas começam a enxergar você de uma forma diferente, porque você transformou o seu eu sou. E aí você tem uma convicção tão grande dessa sua nova realidade que as pessoas abraçam aquilo. E aí o que aconteceu? A partir do momento em que eu mudei o meu eu sou naquela época, eu fiz vídeo aqui pro canal, era início do canal, eu falava sobre outros assuntos, né? Então eu fiz falando sobre o fato de eu ter me tornado vegetariana, comecei a pesquisar sobre o assunto, ver alimentações, porque eu já sentia que eu era, não que, um dia eu vou ser, eu vou me tornar vegetariana, não. Naquele momento eu defini que eu era vegetariana ou ovo-lacto vegetariana. Não tinha mais crenças que me colocassem, mas e se? Não, eu era e sou vegetariana. Diferente disso, vou dar aqui para vocês, alguns anos depois, eu resolvi me tornar vegana. Vegano, no caso, além de cortar a carne, corta leite, ovos, derivados, mel, não usa qualquer tipo de roupa, por exemplo, se tiver couro. Tem toda uma questão a mais aprofundada, vamos dizer assim. Decidi me tornar vegana, porém eu ainda tinha crenças lá de trás que diziam, será? Como que eu vou fazer para me alimentar sem o leite? Sem me alimentar, eu gosto tanto do queijo. Eu gosto tanto dos ovos. Aí eu ia visitar o meu marido, que na época era namorado, e a gente chegava, por exemplo, para comer um lanche, e eu às vezes não encontrava nada que não levasse, que não tivesse nada de derivado, sabe? A gente acabava muitas vezes comendo batata frita, que era o que tinha, porque as coisas ou eram de queijo ou eram de algum tipo de carne e eu não consumia. E por esse motivo eu acabei voltando, regredindo ao que eu era antes. Ou seja, eu não consegui ali transformar o meu eu sou. Neville Goddard, aqui no livro Despertar da Consciência, ele fala muito sobre isso, sobre a importância de você, quando você muda o seu eu sou, você abandonar as suas crenças antigas. Porque se você ainda fica com alguma crença passada, é perigoso você voltar ao estado anterior. Então, a partir do momento em que eu sou rica, eu tenho que abandonar todas as crenças que dizem que eu sou pobre. Enquanto eu acreditar que eu sou rica, mas ainda tiver um mas à frente, eu posso voltar ao estado anterior e isso vai me atrapalhar muito. Eu vou ler para vocês primeiro um trechinho em que Neville Goddard fala sobre o ascender, né, no eu sou. Vocês vão entender. Ele diz o seguinte: o poder de ascender está dentro de você. Ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que você deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Esta é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Está na página 94 do livro Despertar da Consciência. Inclusive, gente, a editora Universo Livros está com uma promoção de Dia dos Pais, ao mês dos pais. Se você quiser apoiar o canal e de quebra comprar esse livro maravilhoso aqui, eu vou deixar o link aí na descrição. Se você já tem o livro Despertar da Consciência, eu acabei de ler a página 94, tá? Tem um outro trechinho que fala sobre isso de regredir. É o que eu falei, né? De você não abandonar as crenças anteriores e por esse motivo acabar regredindo
ao invés de tornando-se aquilo que você deseja, ou seja, manifestando aquela realidade. Ele diz assim: deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás tornou-se uma pilha de sal, preservada em um passado morto. Seja como Ló, quem não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Olha que profundo, né? Então aqui eu me identifiquei com as duas passagens. A primeira deles, ele fala sobre você permanecer afirmando que você é aquilo que você deseja. Então, a partir do momento em que eu afirmei que eu, naquele momento, era vegetariana, aquela se transformou na minha realidade. Aquilo transformou totalmente, é como se eu tivesse dado um salto quântico. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre a técnica dos 2 copos, e lá eu explico, falo sobre as dimensões. E, basicamente, eu estava em uma dimensão, eu tinha uma consciência de ser. A partir do momento em que eu mudei a minha consciência de ser, eu mudei também a minha dimensão. Eu fui para uma dimensão em que eu não comia mais carne. Eu era, a partir daquele momento, vegetariana. Era o meu novo eu sou. E aqui eu falo sobre, não, né? Aqui Neville Goddard fala sobre deixar tudo e seguir. Olha só, ele fala para deixar para trás todos os problemas, todas as crenças passados e seguir em frente. Aí ele até fala aqui, ó, não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás, tornou-se uma pilha de sal. E sim, faça como Ló, que não olhou para trás e manteve sua visão focada na terra prometida. Então, a partir do momento em que você decide mudar a sua consciência de ser, a partir desse momento, eu sou rica, você é rica. Se você mantém ainda essas crenças anteriores de pobreza, você pode acabar voltando-se para trás. Então, a partir do momento em que você decidiu mudar a sua consciência, não fica olhando para trás, não fica remoendo o que já aconteceu. Por exemplo, eu quero a casa dos meus sonhos. Aí eu estou aqui manifestando. Então, a partir desse momento, eu sou o dono da casa dos meus sonhos. Eu tenho a casa dos meus sonhos. Só que se você fica o tempo todo remoendo sobre a situação da sua casa, reclamando, e sabe, e sempre voltando ao que você não gosta, você está focando no problema, ao invés de você ficar com o olhar focado na solução. Ao invés de você ficar com o olhar focado na casa que você está manifestando. A partir do momento, por exemplo, que você que você muda a sua consciência de ser, é natural, você começa a agir de forma diferente. Assim como eu, neste exemplo, falei do vegetarianismo, que eu comecei a pesquisar por canais que falavam sobre assuntos, receitas e tudo mais. A partir do momento em que você diz, eu sou rica, é natural que você mude a sua consciência. Então, que você comece a pesquisar, peraí, o que uma pessoa rica faz? Como ela se veste? O que ela lê? Quais são os interesses? Ela investe? Quanto que ela investe? Será que eu posso investir? Peraí, mas se eu tenho dinheiro para investir? Olha só, com R$30 pelo menos eu consigo investir. Então, só o fato de você estar investindo que seja R$30, pode ter certeza que já vai mudar a sua consciência de ser. Vai mudar a sua sensação interna e você vai começar a sentir-se uma pessoa mais próspera. Então, a partir do momento em que você muda a sua consciência e começa a agir de acordo com aquilo, a sua realidade começa a mudar junto. Outro exemplo, há muitos anos, entre 2008 e 2011, eu trabalhei em um call center, eu era operadora de call center, de telemarketing. Quem já trabalhou nessa área sabe que quando a gente tá naquele meio, depois só encontra trabalho naquela área. Você começa a receber propostas depois que você sai da empresa anterior, mas é tudo focado naquilo que você já estava trabalhando. Então, quando eu saí do call center, eu lembro que eu comecei a receber muitos
muitos convites para trabalhar de outros call centers. Na época eu trabalhava no call center e tinha Atento, tinha outros call centers ali. Só que eu, Jéssica, não queria mais aquele Eu Sou para mim. Então, a partir daquele momento que eu decidi que eu não seria mais uma operadora de telemarketing, que eu já tinha mudado o meu Eu Sou, eu defini para mim. Eu lembro que eu ainda escrevi no papel. Eu não, assim, estudava profundamente lei da atração. Já tinha ouvido falar, mas não profundamente. E eu lembro que eu escrevia metas para aquele ano. E uma das metas era trabalhar de segunda a sexta, porque call center você muitas vezes trabalha sábado, domingo, feriado, né? E era para mim era muito complicado isso, porque muitas vezes eu deixava de passar momentos com a minha família. E a partir do momento em que eu defini aquilo, eu não trabalharia mais com call center. Eu trabalharia na minha área, que naquele momento eu estava fazendo faculdade, assim, que eu saí, né, do call center, eu comecei a fazer faculdade também, eu acho que foi na época ainda do call center. Mas enfim, comecei a fazer na minha área, que eu me formei em design gráfico, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar na minha área. E realmente foi o que aconteceu. Então, a partir do momento em que eu mudei a minha mente, que eu disse, eu não sou mais isso, eu sou isso, a partir desse momento eu sou uma designer, tudo mudou. Da mesma forma, quando eu me formei em design gráfico, antes até de trabalhar, aliás, antes não, durante a faculdade eu fiz alguns estágios, então eu trabalhei como designer e depois o call center, porém, assim que eu me formei como designer, se você não conhece a minha história, eu cheguei a trabalhar como freelancer, como ilustradora freelancer. E naquela ocasião, até então, eu me identificava, meu eu sou era como uma aprendiz ilustradora. Então, quando alguém me perguntava, Jéssica, você desenha? Eu dizia, tô aprendendo, não sei o quê. Então, eu não cobrava, porque eu não era profissional. Só que assim que eu passei ali na faculdade, eu mudei meu eu sou, eu decidi, a partir desse momento, eu sou uma ilustradora profissional. Comecei a vender o meu trabalho, eu colocava num blog meu trabalho ali, né, disponibilizava para as pessoas verem, as pessoas entravam em contato, contratavam, fazia as ilustrações ali por encomenda, colocava ali no portfólio e as pessoas entravam em contato comigo. Mas vocês percebem que isso só começou a acontecer depois que o meu eu sou mudou? Depois que eu parei de me identificar como uma aprendiz, como uma estudante de ilustração e comecei a me valorizar e como me identificar para as pessoas como ilustradora. As pessoas, a partir do momento em que eu comecei a dizer, gente, eu sou uma ilustradora, eu trabalho com isso, as pessoas começaram a pagar pela ilustração que até então eu fazia de graça. Era totalmente de graça, cansei de fazer desenho de graça. Agora eu quero que vocês tragam aí na sua mente. Você, em que momento você passou por isso? A gente quantas vezes muda o nosso eu sou sem mesmo perceber, né? A gente tá assim, muda totalmente de trabalho, de vida, de relacionamento. O nosso eu sou muda de forma inconsciente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Veio alguma situação específica na sua mente? Escreve aí embaixo que vamos saber. Outro exemplo, minha sogra. Minha sogra, ela também veio de uma família pobre, só que ela não se identificava com aquela realidade. Ela resolveu que ela ia ser médica, e mesmo tendo 3 filhos, ela teve meu marido, né? O irmão dele, que são gêmeos, mais a minha cunhada maravilhosa, e ainda conseguiu se formar primeiro como enfermeira, depois como médica. Olha só, isso por conta do eu sou dela, ela não se identificava com quem ela era antes. Ela transformou a realidade dela como médica. E vocês veem que o universo, ele ajuda porque ela entrou na faculdade naquela época sem ter condições, fazendo um plano estudantil ali. E um tempo depois, eu não vou saber dizer exatamente, foi algo político. Eu sei que ela fez toda a faculdade de medicina dela e quando ela foi quitar a faculdade ali que precisaria, ela não precisou pagar por questões políticas lá do governo. Enfim, acabaram liquidando e ela não precisou pagar nada.
Você vê que quando a gente está no nosso caminho certo, e a gente está direcionado dentro do nosso eu sou, as coisas fluem. A gente acaba, sem perceber, nos encaminhando quando vê o universo dar um jeito de agir para que tudo se resolva. No caso dela, acabou pagando ali. Quando eu decidi entrar na oficina de teatro, que eu já contei outras vezes aqui, então não vou repetir, inclusive foi onde conheci meu marido. Na ocasião, eu pensei, vou entrar numa oficina de teatro, mas eu não sabia que tinha opção gratuita. Eu trabalhava como freelancer nessa época, ou seja, eu recebia quando eu fazia, recebia alguma encomenda ali de ilustração ou de design, e era muito assim, né? Então, eu resolvi que quando eu recebesse o próximo salário entre aspas, né, o próximo pagamento de um pedido, eu me inscreveria em alguma escola de teatro. Comecei a pesquisar no Google. Um tempo depois, no mesmo dia, entrei no Facebook e tinha ali um post de uma pessoa, um amigo meu, assim, amigo, né, porque eu nunca tinha conversado, não tinha visto o post dele, não era nada patrocinado, que pode dizer que é algoritmo, né? Mas ele estava ali fazendo um post super feliz porque ele tinha acabado de entrar numa oficina de teatro gratuita. Então você percebe que quando a gente está dentro do nosso, né, do nosso viés, de onde a gente tem que estar, as coisas começam a fluir e tudo sempre dá certo. Isso é muito mágico. Eu quero saber a sua história. Escreve aí nos comentários porque eu vou amar saber. Eu gostaria de todo o meu coração de agradecer aos membros aqui desse canal por apoiarem esse projeto. E eu gostaria também de agradecer ao Robson NC.M7513 por ter enviado um valeu demais aqui para o canal. Gratidão de todo o meu coração. Lembrando que eu vou deixar o link para o livro, para a edição especial, O Despertar da Consciência, aí embaixo, se você quiser comprar. Gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.